queria ouvir você falar. Ah, como eu queria ouvir você cantar. Como eu queria ouvir você falar. Ah, como eu queria ouvir você cantar. Como eu queria ver você enxergar e a natureza poder contemplar. Como eu queria ver você enxergar e a natureza poder contemplar. E a natureza poder contemplar. Como eu queria ver você caminhar e de alegria poder saltar. Como eu queria ver você caminhar e de alegria poder saltar. E de alegria poder saltar. Mas tão pequena é a minha fé, mas vou orando, orando por ti, meu querido irmão. Mas tão pequena é a minha fé, mas vou orando, orando por ti, meu querido irmão. Falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurados os que não viram, mas crerão. Jesus falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurados os que não viram, mas crerão. Jesus falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurados os que não viram, mas crerão. Mas Jesus falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurados os que não viram, mas crerão. Salvador, por isso vou orando, orando
Mas Jesus falou a Tomé: tu viste e creu, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Minha composição, escrita dia 11/6/2024, na cidade de Montalvânia, Minas Gerais. Evangelista Fabrício.
Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está feliz, dá glória. A paz do Senhor. Meus irmãos e irmãs, para que Deus abençoe a todos vocês. Também a paz do Senhor a todos os ouvintes. Então vamos aqui, eu cheguei aqui, eu não sabia o que eu ia falar, mas Jesus falou comigo que nós vamos estar falando de Romanos 8, no primeiro versículo, porque isso aqui causa muita dúvida. Gente que fala, eu aceitei Jesus, como é que eu tenho certeza que eu estou salvo? Então vamos lá. Romanos 8, primeiro versículo diz aqui: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala-se: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim, assenta e dá glória a Deus. Irmãos, eu já contei isso aqui, mas é bom falar. Um dia um cidadão perseguidor dos crentes de doutrina disse: como você me prova, aliás, perseguidor de todo crente, né? Como você me prova que você está livre do inferno? Porque você está livre de tomar um tiro numa festa, o que ele falou? Livre da cachaça, livre das drogas, você não vai para a festa mesmo, né? Você está livre disso, mas livre de ir para o inferno você não está, e você me prova se você está. Falei, amém. Aí eu falei para ele que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí eu provei para ele, ou não provei, igreja? Mas para você obedecer a sua palavra, não tem outra coisa. Então, se a pessoa obedece a Jesus, então a sua salvação é garantida. Está garantida a sua salvação. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí é que está o mistério. Você está andando segundo o Espírito ou segundo a carne? O que é a vontade da carne? Beber, brigar. O que é a vontade da carne? Ir para o forró, se drogar, prostituir, adulterar. Essa é a vontade da carne. Então a carne ela luta contra o Espírito contra, e você fica ali no meio, pensando em qual você vai dar lugar. Se você dá lugar para a carne, você pode fazer tudo que o mundo oferece. Você não vai ser salvo. Você não vai ser salva. Não tem salvação para você. Não tem, porque você está segundo a carne. Hoje, irmão, como eu costumo dizer, há diversidade de ministério, mas um só Deus e uma só doutrina. Não tem esse negócio. A doutrina do pastor Eduardo é essa. A doutrina lá do boiadeiro é outra. Não, a doutrina de Cristo só é uma. E o crente, ele não anda na doutrina dele, mas na de Deus, no ensinamento de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando veio pregar, ele veio trazendo uma doutrina totalmente diferente. E ele pregava com autoridade e com a certeza da doutrina que ele pregava. Por que eu estou falando isso aí? Tem pessoas que ele não tem certeza da doutrina que ele serve. Não tem certeza. Aparece qualquer pessoa pregando uma suposta doutrina e ele fala, não, é ali. Uma vez uma pessoa escreveu para mim: pastor, como eu sei quem está certo? O senhor prega contra o Facebook, o WhatsApp, o outro já prega que pode, que era um pastor, o pastor do Batum lá, né? Quem conhecer diz amém. Pode falar o nome dele não, mas você sabe quem é, né? Aquele lá. Ele prega que pode filmar. O outro pastor já fala que Facebook, WhatsApp não pode, mas pode um jeans, pode um tênis, diferente do senhor. Não tem uma doutrina igual o senhor prega. Só o senhor que prega isso. Como é que o senhor me prova que o senhor está certo? Irmão, precisa falar alguma coisa? O próprio Jesus testifica. Então você não precisa provar para a pessoa que você está certo. Você continua pregando o que Jesus mandou você pregar. E o tempo vai dizer quem está correto, quem está certo, quem está errado. Quem é de Deus, ele prevalece. Um dia eu topei um irmão de muitos anos lá da IPDA. Ele falou assim, eu estava conversando com a minha esposa, será que o Eduardo ainda está daquele mesmo jeito? A minha esposa disse, aquilo lá não muda não. Não mudo, por quê? Porque eu imito meu Deus que é imutável. Deus não mudou, irmão.
Então a doutrina, ela é aquela de ontem, de hoje, e vai ser a mesma amanhã, a mesma doutrina. Então Deus não muda não. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que acham que está no espírito, na igreja do falso arrebatamento. Que arrebatamento que eu estou falando? Aquele negócio do sopra-sopra e cai. Sopra, a pessoa cai, fica no chão se remexendo, igual cobra mal matada, já viu? A pessoa se requebrando, já pegou uma cobra de umas pauladas, fica toda mexendo. Então é o seguinte, esse tipo de movimento é movimento de fogo estranho. É movimento de igreja neopentecostal. Nós, a igreja de Cristo, não vamos fazer e não vamos aceitar aqui tal coisa. Cadê que eles prosperaram? Cadê os tais? Caíram, estão caídos, e tem pessoas ainda imitando, chamando o anjo Gabriel, ele está aí, né? Anjo Gabriel, anjo não sei o que, né? Chamando de todo quanto é maneira. O nosso negócio é com Cristo. Nós invocamos ao nome de Cristo, e ele envia quem Ele quiser. Mas o nosso negócio, o negócio da igreja pentecostal do Filho de Deus é com Jesus. Só a Ele vamos adorar e só a Eles prestamos culto. Quem bate palmas? Glória a Deus. Então é isso, irmão. Não tem outro negócio. E a doutrina é essa. A doutrina que nós servimos, ela é corpo, alma e espírito. É as vestes por fora, é você convertido por dentro, porque tem pessoa que você olha assim, tem irmã, nossa, o irmão está na doutrina. Vou te contar uma história. Eu saí mais meu cunhado um dia, nós fomos na vendinha comprar umas guloseimas, e chegamos lá, aí de longe um homem ficou me olhando. Eita, o cara está me olhando de longe ali, o que vai acontecer? Vamos ver, né? Aí ele chegou, nossa, eu sinto a santidade de Deus na tua vida, e deu uma fungada. Assim, sabe? Você cheira a santidade. Eu já dei uma olhadinha. Eu sei que segue sã doutrina. Conheço. Amém, irmão. Que Deus te abençoe. Saí pra lá. Aí comprei as coisas assim, olhando meio de lado, porque ele se usou meio torto. E meu cunhado de olho em mim, né? Eu de olho torto, assim, olhando pra ele. Sabe aqueles meninos custosos quase de olho torto? Eu tava só de olho torto. Mas não é custoso, não. É meio acucaba, né? Quando eu saí, ele me deu a paz. Lá na frente, meu cunhado. E aí? O que você tem a dizer? Irmão, é crente ou não é? Eu falei, não é crente. Ou como é que você sabe? Você é lisonja do Satanás. Não é crente, não é de doutrina. Foi o próprio Jesus que me falou. Ele falou assim, pastor, mas eu acho. Não tem eu acho não. Com Jesus é sim, sim ou não, não. Ou você recebeu um revelamento, uma revelação de Deus. Revelamento é os cabos que ele recebe. Uma revelação de Deus. Ou você teve o discernimento de Deus. Ou você não teve nada. É tudo ou nada com Cristo. Deus falou que o senhor não é de Deus. Passa uns dias depois, esse cidadão era um ciperneiro aí do bairro. Quem diria diz amém? Aí chamou meu cunhado para trabalhar. Quando é ditado, meu cunhado chega aqui com os olhos bugalhados, grandão, com vontade de falar. Ele era custoso. Aí o que foi? O caba não é crente nada. Nós cavamos lá poucos metros. Ele falou que nós cavamos um monte de metros para ganhar em cima. Mentiroso, pastor, como é que você sabia? Discernimento e revelação verdadeira. Satanás, irmãos, ele não transfigura como um anjo de luz. Assim também muitos parecem que são de Deus, mas não são. Parece que está na doutrina, parece que está cheio do Espírito de Deus, está cheia da carne. É um bifudo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda uma coisa. Quem é de doutrina, ele é diferente, ele age diferente, não é perfeito. Não somos ainda, mas vamos chegar lá. Falta pouco para a gente conseguir alcançar a estatura de varão perfeito. Qual é o varão perfeito? Qual é a varoa perfeita? É o que refreia o que domina a sua língua. É ou não é? Né, irmão Gabriel? Pode falar mal do pastor que ele é feio, não. Tem que dominar a língua, né? Irmão Lucas, ali também. Pastor não é feio. Feio é quem, igreja? Diabo. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Somos lindos. Tem uns irmãos aí que, né? Mas Deus sabe. Que bate palma e dá glória a Deus. Então, ou seja, se você está na doutrina, se você não tem Facebook, se você não tem WhatsApp, se você não divorciou e casou de novo, tendo teu cônjuge ainda vivo, se a irmã não corta o cabelo, não espicha o cabelo, né? Se os irmãos não usam bermudão, os irmãos não andam sem camisa, não tem assim, como dizer, não se envolve na política.
mas se envolve com Cristo. Se o irmão está certinho com Deus, nenhuma condenação há para a sua alma. Não tem condenação. Você é um crente salvo. Quem é o crente salvo? É o que obedece à doutrina de Cristo. É o que obedece. Então, se você obedece, irmão, a sua alma é livre. Livre para voar, livre para estar com Deus. Você é de Cristo. Você é propriedade particular de Deus. Você se doou a Deus. Eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que quiser. Você é servo. Você está pronto para servir a Deus em todo momento da sua vida. Mais uma vez, não estou dizendo que você não erra, ou que você não errou, e nem que não vai errar. Mas você, às vezes, a pessoa erra tanto que às vezes fala: não, eu não consigo mais pedir perdão para Deus, não, eu não consigo. A Bíblia diz que nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Filhinhos, não pequeis. Quer dizer, uma ordem, não peca, hein? Oi, irmão Gleber, não peca. É uma ordem, né, irmão Lucas? Não peca. Então Deus está falando o quê? Está pedindo ou está mandando? Está mandando para quem? Para os seus servos. É uma ordem, não peca. Mas se pecarde, tendes um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Que bate palma na glória a Deus. Glória a Jesus. Então você tem um advogado no céu. Se você tem um advogado no céu, é quando você está em apuro, quando o irmão está lá e fica vendo o que não deve, quando a irmã fica irada e fala o que não deve, aí você sente aquele toque no coração, se arrependa. Já é o Jesus trabalhando com o Espírito de Deus na tua vida. É para você dobrar o joelho, é para você procurar seu pastor, seu superior e dizer: eu pequei contra o céu, eu pequei contra o meu corpo, eu pequei contra Deus. Porque tem pessoa que pensa assim: não, eu vou falar com Deus aqui e tá bom. Mas a Bíblia diz para você confessar em vossos pecados aos santos. Quem que é esse? Quem que é seu superior? Seu pastor. Chama seu pastor lá. Ah, eu estou com vergonha, eu sou mulher. Chama a esposa do pastor. O pastor não tem esposa, então tem um obreiro de confiança lá. Não tem esposa às vezes que está com ele lá, ou é viúvo. Mas tem uma obreira que ela é exemplo na igreja. É uma obreira que tem bom testemunho. Ela vai ser designada para ouvir você, que às vezes está com vergonha, para passar o caso para o pastor. Quem entendeu diz amém. Você vai lá e diz: olha, eu fiz isso e aquilo, e pronto, fala logo. Se você falar, quer dizer que você se arrependeu. Quem arrepende fala, é ou não é? Aí depois Jesus vai lá, passa o sangue dele na sua mancha e te limpa, fica limpinho. Entendeu? Então você tem que confessar o que você aprontou, para não ter condenação na sua alma. Se você pecou, escondeu por debaixo do tapete, você está condenado, está condenada. Ah, pastor, eu vou falar com o irmão fulano. Quem que é seu pastor? É ele? Então conta para ele. Entendeu? Você tem que chamar o seu superior e comunicar que você precisa falar o que você fez. Pastor, mas eu não posso dobrar meu joelho, botar minha cara no pó. Deus, não é assim que a Bíblia diz que funciona não, igreja. Você tem que confessar o seu superior. Para te falar bem a verdade, a Bíblia diz que quando o homem e a mulher estão em pecado, tem uma barreira, uma divisão entre a pessoa e Deus. Deus não vai responder sua oração, não que Deus não esteja ouvindo, mas Ele não dá mínimo para você, porque você está em pecado. Para essa muralha cair, você tem que confessar seu pecado. Você tem que confessar. Você tem que deixar o seu pecado. Quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, o que eles falaram? Mestre, falaram para Jesus: essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei, quer dizer, na lei de Moisés, no judaísmo, manda que nós apedrejamos ela até a morte. Vamos matar ela, né? Disse, vamos matar, onde que Jesus vai falar? Mas Jesus não veio para isso. Jesus, ele veio para salvar as vidas, para perdoar os pecados. Põe isso na sua mente. Para desse negócio: eu não vou falar mais não aguento mais. Eu caí de novo, escorreguei de novo no quiabo. Hoje eu fico decepcionado quando eu converso com algum pastor. Eu estava conversando com o pastor Maurizão, que a gente conversando sobre um assunto do cidadão que camuflou o pecado. É o crente cambaleão, né? Vive camuflado aí. E ele escondeu o pecado dele, né? Mas não adianta, vem à tona, irmão.
vem à tona. Então, quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, Jesus escrevendo com o dedo, acho tão bonito essa cena, imagina Jesus escrevendo com o dedinho dele lá no chão. Ah, coisa linda, hein? Um dia eu queria estar lá. E ele perguntando, mestre, o que o senhor diz que vão fazer com ela? Ele apontou o dedinho dele e disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então pronto, ninguém apedrejou aquela mulher. Por que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa erra, e tem pessoa que está com erro pior, mas fica tocando o dedo. Ah, o irmão, queria ser santão, olha lá ele lá, tocando o dedo, acusando o irmão. Quem é o acusador, igreja? Aí vem disso, dá um abraço no irmão, na irmã e fala, vamos fazer uma campanha junto para Deus te levantar. E tem crente que ele é curioso. Ele, o que o irmão aí fez? Ah, aqui tinha um bocado, agora parou, né? Quando alguém estava sem paletó, ficava olhando para mim. Eu já vi, quer saber o que aconteceu. Pai do senhor, pastor? Senhor, tudo bem? Ah, estou bem, o senhor, estou bem. E o irmão, como é que ele está lá? Está bem, né? Saúde lá, né, irmão? O que o irmão aprontou? Não te interessa. Mas eu quero saber, pastor, me diga o que aconteceu com o irmão. O que o irmão aprontou, o que a irmã aprontou, dependendo do que você... Eu digo, olha, vai lá ver se Deus te revela. Duvido que Deus revela, hein, irmã? Tá certo, o senhor não quer me contar, né? Mas eu vou descobrir. Irmão, eu acho tão bonito quando eu vou pregar numa igreja que eu não conheço ninguém. Chega lá, Deus revela o profundo, escondido, eu não conheço ninguém. Eu acho tão bom quando eu desço do altar, que ele tem gente certa. Como é que você sabia a nossa vida? Rapaz, Deus te revelou o profundo escondido. Tem gente que cava para saber. É o chamado crente coveiro. Fica cavando. Eu queria saber como é que é o negócio aqui. É o crente coveiro. Deus não está na sua vida não, irmão. Dobra o joelho para Deus te revelar o profundo escondido. Larga de cavar a vida dos outros, coisa feia. Você está condenado aos infernos se você não mudar. Então, igreja, aí um belo dia chega essa pessoa e diz assim, me cutuca, né? Eu tenho 1,85 m, graças a Deus. Eu não sou grande igual os irmãos aí não, mas até o tamanhozinho até era agradável, né? Aí eu olhei para baixo e disse, pois não? Eu descobri, pastor, que coisa feia, irmão, você descobriu. Fica vermelha, não, cara, sem vergonha, como é que pode? Ah, eu sou muito curiosa, irmã, tu vai pro mar do inferno, irmão. Foi tal coisa que o irmão falou. Quem te contou, irmão? Só eu, irmão, sabe? O próprio. Agora imagina como é que a pessoa usa de artimanha para descobrir. A pessoa usa até o nome de Deus, irmão. A pessoa, o crente curioso, usa até o nome de Deus. Abraça o irmão. Ah, meu querido, eu quero te dar uma ajuda. Vou fazer um jejum em seu favor. Tá, meu querido? E começa, tem todo tipo de artimanha para esse tipo de pessoa. Para descobrir coisa que não diz respeito a ela. Ô, irmão, é tão bonito quando a pessoa confessa para um pastor o pecado e o pastor, ó. Tem irmãs que chamam a minha esposa para conversar e é particular, eu saio. Aí quando a gente vai embora, o que a irmã tinha? Ah, é segredo. Amém. Acabou-se. Quero saber. Segredo, então não é para me saber. É para me saber, igreja? Se fosse para saber, ela não tinha me falado? Agora, quando é um pecado, a minha esposa diz, olha, infelizmente eu tenho que passar para o pastor para ele dar o veredito. Porque é um pecado, mas às vezes é uma coisinha simples, uma coisa, é um desabafo. É um desabafo. A irmã chegar no irmão e dizer assim, olha, eu estou cansada. Por quê, irmã? Meu marido ronca a noite inteira, o que eu faço, irmã Adriana? É um desabafo, né, irmão Lucas? É um desabafo. Então é coisa que eu nem preciso saber. Não preciso saber daquilo. Não me interessa. Agora, se for pecado, eu tenho que saber para ver o que a gente vai fazer. Então essa irmã ou esses irmãos, eles querem saber de tudo. Irmão, deixa para lá. Não precisa você saber. Basta você ter ciência que aquela pessoa precisa da sua ajuda. É só chamar para fazer uma campanha, ou é só fazer um jejum secreto, nem precisa falar. Vou jejuar aqui em favor daquele irmão. Vou jejuar em favor do irmão de Isaí. A irmã Sueli vai estar fazendo um pouquinho. Faça isso, igreja. Ah, o irmão caiu, eu estou vendo que o irmão não está cooperando.
tadinho do irmão. Você vai lá perguntar, você vai querer saber, não precisa disso. O crente salvo, ele não quer saber o que a pessoa aprontou. O crente salvo, o crente que se ele morrer ele vai ser salvo, ele pensa só numa coisa: eu quero ver esse irmão de pé, eu quero ver essa pessoa no céu comigo. Não importa o que fez, o importante é que se arrependa. E bate palma na glória a Deus. Olha, nenhuma condenação há os crentes de doutrina. Mas o crente invejoso tem salvação para ele, igreja? Tem uma igreja aí, ó. Tem uma igreja aí que você vai lá, ela dá um martelinho, tá viu? Aí o cabo olha assim e fala: a pelina do sou limpo. Aí eles ficam assim: vai lá no carro, dá 3 marteladas, dizendo eles que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Dizendo ele lá. Você vê um carro que te agrada, você vai lá e bate o martelinho. Aí ele olha a pelina do sou limpo. Olha o sou limpo, tá vendo? Quero uma dessas aqui, Jeová. De oi com o martelinho. A casa do irmão Maurizano. Liga lá de fininho. Quero uma dessas também. Crente invejoso vai pro céu ou pro inferno? Macumba. A pessoa chega na chácara do Maurizão, vê uma vaca bem gordona e uma magrela. Aí diz: eu tenho que dar uma martelada naquela vaca. Eu vou até orar pra vaca dar uma chifrada no cabo desse, viu? Tem que dar uma chifradinha. Tem uma lá braba lá? Essa aí que é boa. Entendeu, igreja? Um caba lindo assim, igual o irmão Lucas, não pode nem andar na rua sozinho. Lá vai a mulher com a martelada: quero um desse pra mim. Fica de olho para a irmã Rosa, não tá vendo? Vai lá, martelada na cabeça do irmão Lucas: eu quero um desse pra mim. Ali desse pra dar só da cadê a irmã Rosa? Tá aí? Deixa lá, irmã Rosa. Viu? Quem bate palma na glória a Deus? Mas o crente invejoso, o lugar do crente invejoso é juntinho com Satanás, deitado no colo dele. Esse é o lugar do invejoso. Por quê? O primeiro invejoso da terra foi quem? Ele invejou o quê? Satanás invejou o trono de Deus. Então todo invejoso é imitador de Satanás. Você quer um carro novo? Vai orar. Quer uma casa boa? Vai. Quer um homem lindo desse? Vai orar. Deus também te dá, né? Então o crente invejoso não tem salvação, a não ser que ele se arrependa. Quem bate palma? Uma certa feita, eu vi um cidadão falar: eu gosto de seguir os pastores fulano e beltrano. Eu sei que ele tem um WhatsApp, eu sei que eles têm Facebook, eu sei que eles filmam, mas Deus também usa eles lá. Peraí, irmão, a pessoa não tem Facebook, não tem WhatsApp, fala que não quer ir para o inferno, mas diz que segue aquele cidadão que tem e diz que Deus usa ele. Como é que é isso? Deus usa vaso sujo? Deus não usa, igreja. Chega na sua casa, você pega uma panela, faz um arroz, aí come tudo e deixa rapa. Aí amanhã você faz, o que sobrou você faz outro arroz. Vai dar certo? Você tem que lavar, não tem? Para usar de novo? E assim é Deus, igreja. Deus não usa quem está no pecado, não. WhatsApp, Facebook, pessoa que divorciou e casou de novo, tendo teu cônjuge vivo, Deus não usa nada. Quem usa é a carne, não é o inimigo. Vou repetir de novo: o pessoal da igreja mundana está falando assim: mas Deus usou a jumenta, pastor Eduardo, para alertar Balaão, né? Deus usou ou não usou, pastor? É fato isso aí, Deus usou, está na Bíblia. A jumenta avisou ele, a jumenta falou. Se eu fosse ele, tinha corrido quando a jumenta falava, mas ele não correu. Mas a jumenta falou. Falou ou não falou, igreja? Mas será que a jumenta era rebelde para Deus usar? A jumenta estava na doutrina que Deus criou ela. É um animal que obedecia a Deus. Deus usa jumenta, Deus usa passarinho para levar comida para os outros, como usou o corvo. Mas o passarinho, a jumenta, obedecia ou não obedecia a Deus? Nós temos uma doutrina de salvação. Os animais também têm uma doutrina que Deus criou para eles obedecer. É assim que funciona. Então a jumenta foi usada por Deus, sim, mas a jumenta obedecia ao Deus Altíssimo. Quem bate palma e dá glória a Deus? Vamos parar com esse negócio. Deus usa o pastor que tem lá uma costeleta, um bigode, o pastor cabeludo. Deus usa o pastor que está na praia de sunga,
Usa não, quem usa é o diabo. Deus não usa. Não tem salvação para eles, a não ser que se arrependa. Deus não está te usando não, pastor do Facebook, pastor do WhatsApp. Você sabia que eles seguem eu aí também, esse pastor aí? Eles são carudos mesmo, seguem mesmo a gente, sabia? Depois eu fico só sabendo aí. Mas deixa eles ouvir, quem sabe um dia não converte. Quem bate palma da glória a Deus. Aquele negócio. Eles me odeiam, mas não me deixam quieto, né, irmão? Ah, eu não gosto desse pastor não. A voz dele me enjoa, mas está me ouvindo por quê? Né? Porque curioso, né, para saber como é que tá a obra. Estou aqui, não preguei semana passada e vou gravar o que aconteceu. Às vezes eu posso contar aqui no final do culto, alguém faz o corte depois e reposta. Mas foi em caso de saúde, mas Deus já me levantou de novo. Amém, igreja? Então Deus usa quem está em pecado, igreja? Deus usa o pastor do Facebook, o pastor do WhatsApp, o pastor que está vestindo de Papai Noel, Deus usa ele? O Chu Noel, não, Deus usa não. Deus não usa eles não, igreja. É pastor que está filmando a carona lá. Deus não usa o pastor que invoca o anjo não. Deus não usa o pastor que passa batom na boca não. Deus não usa. Fazer o quê? Deus não usa essa pessoa barbudo, pastor barbudo, famoso bode, né? Pastor bode. Deus não usa. Deus usa e só quem recebe a salvação é quem obedece à doutrina de Cristo. Não tem condenação na sua vida. Uma pessoa virou para mim e disse: ó, pastor, nós somos de igreja diferente, mas vamos para o mesmo céu porque servimos o mesmo Deus. Eu falei: segura minha língua, Jesus. Não deixa vir não, Jesus, tem misericórdia. Pode ser que o crente fica violento, quer me bater, e um homem desse tamanho correndo com um anão fica até esquisito. Mas se for preciso, a gente corre, né? É, pastor, nós vamos para o mesmo céu. Eu falei: rapaz, aí deu uma gaguejadinha, aí depende. Como assim, pastor? Se você estiver obedecendo a Jesus? Não, pastor, mas cada um tem a sua doutrina. Eu falei: eu sei que doutrina é uma só. Existe deuses? Não, existe Deus. Deuses são invenção do homem, mas Deus existe um só. Então não tem esse negócio. Não tem isso. Você está na doutrina, irmão? Você está na doutrina, irmã? Nenhuma condenação há para você, para mim, para nós, que andamos segundo ao Espírito e deixamos de andar segundo a carne. Quem bate palma? Glória a Deus. Uma pessoa virou para mim e disse: você tem coragem de falar que esses pastores vão para o inferno? Ué, claro, vão mesmo, ué. Mas você é muito corajoso, foi por isso que Deus me levantou. A verdade é essa: Jesus foi morto pela verdade. Por causa da verdade que Jesus pregava, ele foi morto, foi perseguido e morto. É assim que funciona. Uma certa feita, uma pessoa virou para mim e disse: irmão Eduardo, olha para mim. Eu olhei, você pode falar. Você sabia que num grande dia, no dia da condenação, vai ter grandes surpresas lá? Pastores que vão para o inferno, obreiros que olhavam assim: não, é de Deus, vão estar lá para ser condenado. Eu falei: com certeza vai ter surpresa, mas com certeza uns não são surpresa. Eu disse: por quê? Aí você dá para ver que o irmão está na política, tá pecando contra Deus, divorciou e casou de novo, usa roupa mundana, está na praia de sunga. Isso é surpresa, igreja? Isso não é surpresa não. Tem uns que você sabe que morreu no pecado e Deus... 9h48. Rádio Pentecostal do Filho de Deus.